começar mais uma aula do módulo Godot Engine. Essa vai ser a nossa 28ª aula, tá? Do nosso curso de desenvolvimento de jogos. Vou pedir para vocês assistirem o vídeo, clicarem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários, ok? Hoje é dia 26/11/2020 e no momento agora são 19 horas e 40 minutos. Nós vamos falar nessa aula sobre o conceito de laço. Por quê? Porque todo script, nós vamos ter no caso do script, no Godot Engine, a seguinte situação. Vamos abrir ele aqui. Vamos escolher. Vou entrar aqui, né? Eu vou começar um novo projeto. Ok? Vou escolher um local aqui. Vou colocar /Enter. Vamos escolher aqui desenvolvimento de jogos. Não. Vou subir. Dev Games. Aqui eu tenho Godot, Download, Pixel Art, Estudo Godot. Ok? Eu vou selecionar, eu vou criar uma pasta que vai ser Estudo Godot. Vai ser 004. Ok? E vou dar um OK. Selecionei a pasta. E aqui ficou Estudo Godot 004. Vou usar o OpenGL, 3.0, criar e editar. Ele vai me abrir. Nós sabemos que nós precisamos ter uma cena, né? Nós precisamos ter uma cena, salvar essa cena e toda cena tem que ter um nó. Então, vou escolher aqui 2D. Vou criar um nó. Vou renomear esse nó. Vou chamar ele de principal. Vou usar letra minúscula. Ok? Vou vir aqui na pasta que é aquela pasta que eu criei. Eu vou com o botão direito, eu vou criar uma nova pasta, que eu vou chamar essa pasta de script. E eu vou criar uma outra pasta com o nome de cenas. Ok? Tudo bem? Então eu tenho já aqui toda cena tem que ser salva, salvar cena. Aqui eu vou salvar na cena, vou salvar como principal mesmo, salvar, ok? E todo script, aqui no caso, né? Eu estou associando um script ao Node 2D. Eu vou salvar esse meu script na pasta script. O nome dele vai ser principal.gd também. Vou salvar. Aqui eu tenho o tipo de script que eu vou criar é do tipo gd script. Ele vai herdar do Node 2D. O modelo, né, o tipo que eu tenho padrão, vazio e comentários. Sem comentários, eu vou escolher o padrão. Ok? Vou dar um criar. Vou maximizar, tá? Ele herdou todas as propriedades e métodos do Node 2D. Ok? Vou apagar esses comentários. Vou apagar esses comentários aqui. Esses aqui também. Vou apagar esses comentários. Vou apagar esse e esse. Ok? E aí o que significa? Significa que eu tenho dois métodos aqui. Eu tenho duas funções. A função read e a função process. Ok? O que significa isso? Nós já vimos em aulas passadas que todo script dentro do Godot, nós já vimos em aulas passadas que todo script dentro do GD script, ou seja, a linguagem que o Godot utiliza, ele vai ser dividido, né? Nós vamos ter algumas divisões aqui dentro. Então, nós vamos ter, imagina que esse retângulo é o meu script, ok? Nós vamos ter aqui, ele tem uma herança, então aqui ele vai ter uma herança, ok? Aqui eu vou ter uma região onde eu posso definir as variáveis globais, as variáveis que vão estar valendo para todo o script.
Depois está relacionado a escopo, que eu vou explicar numa próxima aula. E aqui nós vamos ter a função read e aqui eu vou ter a função proxies, ok? Então, a primeira região aqui, ó. Essa primeira região aqui, ó, é uma região de herança. Ou seja, aqui vai ser colocado... Então, isso aqui é um script, tá? Isso aqui é um script. Nessa primeira região é colocado de quem esse script ele herdou as propriedades e métodos de quem. Tudo bem? Aqui eu vou colocar minhas variáveis e constantes globais. Globais por quê? Porque elas vão valer em todo o script, dentro de todas as funções do script. Aqui eu vou ter a minha função read, /read e /proxies. Então eu vou ter aqui o /read, ok? E aqui eu vou ter o /proxies, ok? Então, todo o script ele vai estar dividido nessas regiões. A primeira região é uma região de herança, a segunda região é uma região onde eu vou definir variáveis e constantes globais, o read e o proxies. E o que acaba acontecendo? O read é executado apenas uma vez. Apenas uma vez. Mas aquilo que eu colocar dentro do proxies é executado 60 vezes por segundo. Ok? Então, é executado 60 vezes por segundo. E é executado o quê? Dentro de um loop. Então, como que seria isso? O que seria um loop ou um laço? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho as minhas instruções que vão formar o meu código. Deixa eu fazer assim, ó. Eu vou fazer vários retângulos, que é melhor. Vamos imaginar o seguinte, eu vou fazer assim, ó. Fazer assim. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada um desses é uma instrução. Então, uma instrução, né? Um passo do meu programa. Então, por exemplo, aqui eu vou ter a minha instrução 1, minha instrução 2, a instrução 3, a instrução 4, a instrução 5 e a instrução 6. E aí, o que vai acabar acontecendo? Ele vem, executa a instrução 1, executa a instrução 2, executa a instrução 3, a 4, a 5, e quando chegar na instrução 6, o que ele vai fazer? Ele vai voltar para a minha instrução 1. Ele vai voltar para a minha instrução 1. Ok? Então, o que acontece? Isso daqui é o que nós chamamos de um loop. Isso daqui é o que nós chamamos de laço. Ok? É sinônimo, tá? Então, o que acaba acontecendo? Então, a função proxies, ela é caracterizada por um loop. Ou seja, todas as instruções que eu coloco dentro dela ficam sendo executadas enquanto o loop está sendo executado. Se eu não colocar nenhuma condição para interromper esse loop, isso aqui vai ficar sendo executado para sempre. Tudo bem? Então, o que nós temos então? Então, qual a ideia de um loop? Um loop é um conjunto de instruções que são executadas de forma repetitiva. Okay? Ou seja, as instruções são executadas. Então, eu posso colocar aqui, ó, eu posso colocar
as instruções, né? Ou seja, as minhas linhas de código, as linhas de código colocadas dentro de uma estrutura repetitiva são executadas. As instruções, linhas de código colocadas dentro de uma estrutura repetida são executadas enquanto uma condição for verdadeira. Ou seja, nesse caso aqui, enquanto o jogador tiver com o jogo, enquanto o jogador, né? Nesse caso, enquanto o script está sendo executado. Então, basta eu colocar uma instrução dentro da função proxies, que aí aquela instrução passa a ser executada de forma repetitiva, tá? E se eu não impor nenhuma condição, enquanto aquele script está sendo executado, aquela instrução é executada automaticamente. Se for o único script do jogo, automaticamente isso você cria um laço eterno, né? Então, assim, você tem um laço infinito, né? Qual a ideia de laço infinito? Você vai ter um laço ou loop infinito executado para sempre. Ou enquanto o computador estiver ligado, você estiver com esse programa sendo executado, enquanto você não fechar esse programa. Tudo bem? Vamos ver lá aqui como é que a gente vai fazer isso. Então vamos criar aqui, só para começar, vamos criar uma variável x, var x igual a 1. Ok? Tudo bem? Se eu pedir para imprimir o valor do x, ó, print x. Ok? Vou fazer só isso. Vou executar. Ele quer que toda vez que você tem um script, ele tem que estar... eu tenho que selecionar qual é a cena principal. Então, vamos lá. Beleza. Ele me mostrou aqui, ó, x é 1, ok? Ó o número 1 aqui embaixo, aqui, ó. Número 1. Eu vou diminuir o tamanho. Eu vou aqui em projeto, configurações de projeto, vou em um window, vou diminuir isso aqui para 200, ok? Vou executar novamente. Aí vem uma janelinha pequenininha aqui, ó. Não dá nem para pegar. E aqui está o número 1. Ou seja, o nosso amiguinho aqui, ele só vai exibir o comando uma vez. Agora, se eu copiar o print x e jogar, vou tirar até ele daqui, ó. Vou recortar ele daqui e vou jogar aqui dentro do proxies. Então, olha só o que vai acontecer. E aí, ele vai ficar exibindo x, tá? Ele vai ficar exibindo o número 1 para sempre. Então, vamos parar isso aqui, ó. Como que eu sei que ele está sempre aumentando o número? Então, nós vamos fazer aqui. Ele vai exibir o x e vamos fazer x igual a x mais 1. Lembrem? Lembram na aula passada? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma caixinha que vou somar um valor a essa caixinha e o resultado eu vou colocar dentro da mesma caixinha. Então, é x igual a x mais 1. Tudo bem? Vamos executar. Vou apertar o F5. E olha lá. Tá? Ele está fazendo x mais 1, x mais 1, x mais 1, x mais 1, x mais 1.
Tá? Qual seria a forma concisa desse comando? Nós também vimos na aula passada. Ao invés de colocar x igual a x mais 1, eu posso colocar x mais igual 1. Certo? Que aí ele vai pegar o conteúdo do x, vai somar 1 e vai atribuir para ele mesmo. Então, vamos executar. Vamos fazer 2, só para ficar diferente. Ele começou em 1, vamos fazer ele começar em 0. E vamos executar. Olha lá, 0, tarará, tarará. Ele está fazendo, está aparecendo o número ímpar ali, parece. Não dá para ver. Deixa eu ver se aparece algum 3 ali. Vamos ver, vou fechar aqui. O que eu fiz? Eu fiz x igual a x mais 1, né? Não, eu quero x igual a x mais 2, que eu só quero o número par. Olha lá. Tá? Então, eu estou exibindo somente os valores pares. Então, eu consigo, dessa forma... Então, o que está acontecendo aqui dentro do Proxies? Vamos entender o que está acontecendo aqui. Ó. Eu tenho duas instruções aí dentro. O print x e o x mais igual a 2. O que ele vai fazer? Então, vamos analisar aqui. Vamos analisar aqui. Ok? Ele está fazendo isso. Ó. Eu estou fazendo isso, né? Ó. Então, começa. Eu tenho lá func proxies. O delta que me dá o tempo para ela ser executada, certo? 2 pontinhos. Os 2 pontinhos indica que eu estou começando uma função. Aí eu coloco print x. E aí eu faço x mais igual a 2. O que vai acontecer aqui? E tem o pass que indica o fim da minha função. O que ele vai fazer? Então, vamos imaginar. O x aqui foi var x igual a 0. Tudo bem? Então, ele vem. Começou a função. Essa função ela é executada dentro de um loop. O que estiver entre aqui e aqui é executado, é criado um loop entre o começo e o fim da minha função. Então, aí o que acaba acontecendo? Está aqui, ó. Tudo bem? Eu vou ter um loop criado aqui, ó, entre o começo e o fim da minha função. Tudo bem? E aí o que acontece? Ela começa print x, começa com 0. O que ele vai fazer? Pega o valor de x, soma 2 e guarda no x. Aí ele volta, print x de novo, 2. Aí o loop continua, soma 2. Vai lá, print 4, 6, 8, 10, 12, 14. Ou seja, ele vai ficar dentro desse loop aqui. Então, tudo que eu colocar entre os 2 pontos e o pass é executado indefinidamente. Ou seja, é uma função que, no caso... Lógico que vai ter um delay aí, um tempo para exibir o valor na tela e assim vai. Mas, teoricamente, se não tiver nenhuma função mais complexa, o que for colocado aqui vai ser executado, certo? 60 vezes por segundo. Tá bom? Então, esse loop acontece 60 vezes em 1 segundo. Entenderam? Então, eu tenho... Os comandos que são colocados aqui, eles vão ser executados de forma repetida e, de certa forma, enquanto eu não paro a execução do script, vai ficar assim. Se eu ficar aqui 1, 2, 3, 4, 5 minutos, só que vai ter detalhes em relação ao hardware, que, por exemplo, vai haver um estouro da memória, e assim vai. Pode acontecer algumas coisas que vão parar. Mas do ponto de vista teórico, eu criei um loop infinito. Eu tenho um loop infinito onde aqueles 2 comandos, o print e o x, ficam sendo executados indefinidamente. Tá bom? Vamos ficando por aqui. A gente continua numa próxima aula.